As contrarrazões de qualquer recurso seguem a estrutura geral, como nós falamos aí, eu já mostrei isso para vocês e vocês estão deixando de novo eu falar a mesma coisa que eu tô parecendo maluca, né? E ninguém me repreende. Jesus. Não, quero mais café, se for possível. Bom. Aí nós... Acabei de perder a segunda gravação da aula, tá, gente? Tô entrando na terceira, vai ter uma aulinha desse tamaninho só. Ô, coisa. Então, vamos lá. Nos pedidos das contrarrazões, poderá ser pedido o não conhecimento do recurso, em caso de intempestividade, por exemplo. E caso seja conhecido, que não seja provido. Que não seja provido o quê? Todos os pedidos que ali estão inseridos. Até aqui tá tranquilo para vocês ou tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, meu porta-voz, tranquilo. Beleza. Já te falei que tu podia ser locutor, né? Tá perdendo tempo. Vamos lá. Oi, José Augusto, bom dia. Assim, teríamos o seguinte exemplo de pedido. Coloquei ali a finalização de um pedido só para que vocês entendam mais ou menos como funciona. Não que vocês não possam escrever mais. É só para que vocês tenham ideia de como ele pode ser. Ele também pode ser de 1 a 1, igual uma petição, num processo inicial de conhecimento? Pode, pontua 1 a 1. Pode ser? Pode. Como ele pode ser direto da maneira como está ali, tá? Então, aqui, ó, ante o exposto, requer não seja conhecido o recurso da acusação e, caso o seja, que negue provimento ao mesmo, mantendo a sentença tal como lançada, como medida da mais lídima justiça. Pode ser assim simplificado, desde que esteja dentro do contexto daquilo que você necessariamente pretende pedir. Foi? Inclusive, foi até muito engraçado, porque essa semana eu fiz uma contrarrazão para a Justiça Federal de um cliente meu, e eu achei assim interessantíssimo, porque o MP fez uma apelação tão grande, tão gigantesca, porque ele já tem no computador lá pronta, né? E conforme os casos vão aparecendo, eles só vão assim aproveitando, reformulando e mudando a qualificação, né? A gente tá careca de saber que é assim que funciona. E eu fiz uma contrarrazão assim, tão pequenininha, mas tão potente, tão pequenininha, mas tão potente, que depois que eu li, eu falei assim, ai meu Deus, nem acredito que com a cabeça que eu tô agora saiu tão legal. Porque eu consegui enquadrar num contexto tão mínimo tudo que eu queria falar, rebati todos os pontos que ele estava alegando, porque a sentença que saiu a favor do meu cliente, e ele apelou da sentença baseada num fato só, que em nenhum momento foi discutido no processo, ele não levantou isso em nenhum momento, no caso não é a procuradoria, no caso, né? E aí, eu simplesmente utilizei um recurso apenas para combater toda aquelas 30 varadas de folhas que ele fez contra a gente. A minha contrarrazão tinha 3 folhas. E eu me senti assim satisfeitíssima, porque eu consegui em 3 folhas detalhar tanto em tão pouco. Gostei. E não... Deve ser o on também, o juiz ler aquele troço todo, né? Não lê, Guilherme, não lê. Não lê mesmo. E aí é o truque, né? Quando você quer chamar a atenção, você tem que botar em letras garrafais, negrito. Obviamente, na prova da OAB você não pode fazer isso, porque você tem que ser técnico, né? Mas na vida, no dia a dia, você pode fazer o que você quiser. Porque ninguém vai olhar pra você e vai falar, tá errado. Entendeu? E é a forma que você tem de chamar a atenção do juiz exatamente para aquele contexto que você mais quer. Depois, inclusive, na próxima aula, quem sabe, eu posso até pegar essa contestação
entendeu? E mostrar pra vocês, porque realmente foi uma coisa assim que me irritou. Eu ia pedir isso. Me irritou muito, me irritou muito. Ó, pra vocês terem ideia, olha aqui, ó, apelação. Olha o tamanho da letra da apelação da procuradoria, ó. Tem que fazer assim pra vocês não lerem o nome do cliente. E aí, ele escreveu tanto, ó, e eu só vou assim, olha como é que eu faço, eu vou marcando tudo que ele escreveu, ó. Aquilo que eu acho que é importante, eu vou delineando aqui, ó, segunda página, ó, vou delineando. E aí eu fui, aí eu tenho minhas táticas, né, eu vou fazendo assim, ó, atrás da folha, eu vou escrevendo aquilo que eu vou combater. E aí vou. Olha bem quantas folhas tem isso. A sentença, pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso porque é cheio de jurisprudência, senão ela teria 2 no máximo. Aí eles enchem linguiça com jurisprudência. E a minha contestação ficou... Minha contra-razão ficou miudinha, mas ficou potente. E na semana que vem, se vocês estiverem com cabeça pra isso, eu mostro pra vocês. Vamos lá. E é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês tenham uma tranquilidade de sentar assim e poder fazer. É isso que eu quero pra vocês. Vocês estão me entendendo? Mesmo despenteada, mesmo... Compartilha, professor. Seria interessante compartilhar, claro, se puder tirar ali a identificação, né, do acusado, seria interessante. Faço sim, eu vou tentar, inclusive, botar tirar o número do processo, vou tirar o nome, né, em respeito ao cliente, e de repente eu fotografo e mando até pro grupo. Porque aí todos têm acesso sem nenhum tipo de problema. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Assim, teríamos o seguinte exemplo. Já li, né? Tô ficando maluca mesmo, gente. Como é que pode um troço desse? Competência. Competência, eu tenho certeza que esse, dentre os assuntos relativos à apelação, esse é o mais tranquilo para vocês, acredito eu, tá? O recurso de apelação deve necessariamente ser interposto perante o juiz de primeiro grau que proferiu a sentença ou a decisão apelada. Satisfeitos os pressupostos recursais, o juiz receberá a apelação, mandará processar o recurso e intimará as partes a apresentar sucessivamente as razões e as contra-razões do recurso. Oferecidas, enviará os autos à superior instância para julgamento. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso ou não? O juiz da causa, ele tem que tomar conhecimento e ver se todos os pressupostos processuais, né, estão válidos para que ele possa mandar à instância superior. Quanto a isso, tá tranquilo? Sim, professor. Beleza. Dessa forma, a petição de interposição de recurso deve ser endereçada ao juiz de primeiro grau. Já as razões e contra-razões, embora juntadas perante o juízo à cor, que é o juiz de primeiro grau, deverão ser dirigidas ao tribunal ad quem, que é o órgão competente a examiná-las. Aí eu fiz a seguinte pergunta aí para vocês, o seguinte questionamento. Como se juntam as razões e as contra-razões? Aí em letras garrafais aí, ó. As razões podem vir anexas à petição de interposição. Caso a parte recorrente prefira interpor o recurso e aguardar a intimação para apresentação de razões, estas deverão ser precedidas de uma petição juntada endereçada ao juiz de primeira instância. Já no caso das contra-razões, deverão sempre vir anexadas a uma petição juntada, dirigidas ao juiz da causa. É quase que a mesma coisa, uma outra, né? Legitimidade.
também é um assunto muito fácil para vocês. Ah, tinha até esquecido disso aí. Obrigada. E toma ali café, né? Então, seguindo aqui, ó. Legitimidade. Segundo dispõe o artigo 577 do CPP, o recurso de apelação poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante. O termo querelante a gente sempre vai utilizar no sentido da pessoa que está adentrando com quem? Com a queixa-crime, com a ação penal privada. Lembrem disso. Ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Acrescente-se a esta a regra do artigo 598, também do CPP, segundo a qual, se da sentença não for interposta apelação pelo MP no prazo legal, o ofendido ou quaisquer das pessoas enumeradas no 31, ainda que não tenha se habilitado como assistente de acusação, poderá interpor apelação. Se liga aí, Juan. Que não terá, porém, efeito suspensivo. Olha que legal. Apelação do Ministério Público. Tá quente pra cacete. O MP poderá apelar sempre que houver sentença total ou parcialmente desfavorável à acusação nos crimes de ação penal pública. Por óbvio, né? Por óbvio, uma vez que ele é o cara que representa não somente o Estado, como toda a sociedade. Interposto o recurso, não poderá o MP dele desistir nos termos do artigo 576 do CPP. Apelação do querelante poderá apelar sempre que for a parte sucumbente, ou quer dizer, a parte que perdeu, em processo de ação privada. Então, nós estamos falando aqui, neste caso, de uma queixa-crime. Em face do princípio da disponibilidade, poderá também desistir do apelo que houver interposto, diferentemente do MP, que não possui essa permissão, tá, gente? O MP não pode desistir depois de intentado o recurso de apelação, diferentemente do querelante. Apelação do assistente de acusação. Da mesma forma que a lei permite ao ofendido mover a ação penal privada em caso de crimes de ação pública, quando o Ministério Público não o faz no prazo legal assinalado, nós já falamos sobre isso, inclusive em apostila anterior, a gente tem que ficar muito ligado nessa questão dos prazos, né, principalmente advindo do Ministério Público. Assim também faculta ele o recurso de apelação, caso o MP não apele de sentença favorável ao réu. Para isso, ele pode estar ou não habilitado ao processo. Pode o ofendido, ou no caso de estar morto ou ausente, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nós também já sabemos disso, né? Inclusive nessa mesma sequência aí de pessoas, apelar, mas apenas supletivamente. O que isso quer dizer? Supletivamente no sentido de que eu só posso apelar dessa decisão ali desfavorável a mim ou ao interessado se o MP mantiver-se inerte quanto ao recurso e perder o prazo. Por isso que é entendido supletivamente. Aí vem a pergunta: é preciso que o ofendido tenha previamente se habilitado como assistente de acusação? Não, absolutamente não. Mesmo aquele que até então não havia integrado a relação processual? Mesmo aquele. É parte legítima para a interposição do recurso. Você tem interesse em ser um assistente de acusação
ou ainda que você não esteja manifestamente no processo, você não tenha se habilitado a tal, ainda assim você possui o direito de manifestar-se supletivamente, como nós já falamos, né, em caso de inércia do MP. Nunca se esqueçam disso. É uma coisa que não é muito comum de acontecer, mas acontece. Mas não é tão comum porque nem todos sabem desse direito. Porque se assim o soubessem, eu tenho certeza que isso seria muito mais comum do que qualquer outra coisa. Pode o assistente da acusação apelar da sentença condenatória para elevar a pena imposta na sentença ou revogar a concessão de determinado benefício? Que pergunta complicada, né? Então, vamos lá. Embora haja divergência doutrinária, como não poderia deixar de ser, prevalece que sim, mas desde que, de novo, o Ministério Público se mantenha inerte. Só desta forma poderia o interessado, né, o assistente ou não, ingressar com apelação, uma vez que o Ministério Público se manteve inerte. OBS aí, ó. Importante notar que o prazo para apelação do assistente de acusação irá variar conforme esteja ele habilitado formalmente no processo ou não. Muito cuidado com esse aspecto aí para os alunos que gostam de pesquisar, para os alunos que gostam de internet, que gostam de ler doutrinas diferenciadas, isso é muito legal. Vocês vão encontrar a pauta para todos os lados. No entanto, eu tive cuidado de colocar aqui para vocês verdadeiramente o que acontece. Então, vamos lá. Caso esteja habilitado, caberá o recurso no prazo de 5 dias. Vocês vão ver gente falando em 3, vocês vão ver que, na verdade, inclusive a lei muito fala, né? E a gente pouco fala aqui, principalmente, que o prazo é de 8 dias, contando 3 mais 5 vai dar 8, tá? Mas sigam a lei corretamente. Por quê, gente? Vocês não errarão. Aquilo que eu coloquei aqui para vocês não permitirá vocês errarem quanto a prazo em recurso. Não permitirá. Portanto, não tenham medo. Vamos lá. Caso esteja habilitado, caberá o recurso no prazo de 5 dias. Se ele está habilitado, não há por que esperar mais, né? Caso contrário, no prazo de 15 dias. E vocês vão ver que ainda assim, legalmente falando, temos divergências. O prazo inicia-se imediatamente após o término do prazo do MP. Súmula 448 do STF. Ou seja, não espere, né? O prazo do MP acabou hoje, amanhã a gente já começa a contar. Apelação do réu é parte legítima para interpor apelação, sempre que a sentença ou decisão lhe tenha gerado sucumbência. Ou seja, ele perdeu. Mas aí eu faço a pergunta a vocês. O réu só pode recorrer da sentença se essa sentença lhe sucumbir? E se for uma sentença absolutória, ele não pode? Pode. Professora, mas que loucura é essa? Por que uma sentença absolutória o cara recorreria? Simples. Exatamente a resposta que eu dei para vocês ali no nosso material, para que vocês a tenham guardado, porque, inacreditavelmente, isto acontece e tem que acontecer, uma vez que pode haver um benefício para o réu nesse sentido, por uma questão óbvia, né? Questão moral, questão social, entre outros fatores. Pode o réu apelar de sentença absolutória? Sim. Excepcionalmente, sim, ainda coloquei ali para vocês. Mas apenas para mudar a fundamentação da absolvição para outra que lhe seja mais favorável. De acordo com o artigo 65 do CPP, faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.
Nós temos dúvida quanto a uma daquelas questões ali? Não, né? Eu gosto porque eu faço a pergunta e eu mesmo respondo, né? Pratico autoentretenimento. Entretenimento. É isso aí. Bom. Absolvido no juízo criminal, sob algum desses fundamentos, ficará o réu a salvo de eventuais repercussões cíveis ou administrativas do ato praticado, já que a inteligência do artigo 66 significa que, se a absolvição reconhecer a inexistência do fato, também impedirá a propositura de ação civil ou consequência administrativa. Ou seja, em tese, faz coisa julgada, né, em uma e também em outra, uma vez que não mais poderá ser rediscutido aquela situação ali, né, meritual, em outra esfera, nem administrativa, nem civil. Caso o acusado seja absolvido por falta de provas ou por atipicidade da conduta, poderá recorrer objetivando a mudança no fundamento da absolvição para que ela se dê pelos incisos 1, 4 ou 6, primeira parte do 386, o que irá fazer que haja produção de efeitos civis na sentença penal. Até aqui tranquilo, gente? Show de bola, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Maurício. A tua voz é de estar dormindo, hein, Maurício? Tô não, acordado, bem acordado. Bom, seguindo aqui nosso raciocínio, chegamos ao prazo, que, se não me falha a memória, é o último aspecto da nossa apostila. E eu diria assim que, dentro daquilo que nós já falamos, praticamente nós só vamos revisar, né? E aumentar um pouco o conhecimento nesse sentido. Então, vamos lá. O prazo para a interposição do recurso de apelação, nós já sabemos, de 5 dias. Eu confiaria muito naquilo que eu coloquei ali para vocês, para que vocês não errem e tenham uma base legal para poder ser seguida. Então, pelo menos na questão do prazo, eu não interferiria com outra coisa. Isso quer dizer que a parte tem 5 dias para manifestar o desejo de recorrer. O termo inicial do prazo é a data da audiência, se a sentença foi aí proferida e a parte estiver presente. Tem mais essa. O que, com o procedimento instituído pela Lei 11.719 de 2008, passou a ser a regra. A data em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da decisão ou da data da intimação. Então, observem que nós temos 3 critérios a serem absorvidos aí, né, e observados por nós. A contagem do prazo deve seguir a regra do 798 do CPP, ou seja, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Como é uma praxe, né, no direito penal, nós já vimos que em sua maior parte assim acontece. A súmula 310 do STF determina que, se a intimação tiver lugar na sexta-feira, o prazo terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará a contar no primeiro dia útil, no caso, terça-feira. Até aqui tranquilo para vocês? Tranquilo. Josi, tá dando para pegar aí, Josi? Sim, professora, tranquilo, tá ótimo. Beleza. Então, o prazo do MP também é de 5 dias ou conta-se em dobro? A gente ouve tanto isso, né? Conta-se em dobro? Esse prazo em dobro, a gente só tem que ficar de olho quando existe uma quantidade de réus muito grande. E a gente tem que ficar de olho também, por quê? Porque o MP tem essa característica de pedir mais prazo. Entendeu? E se for concedido, beleza, você vai discutir o quê? Mas a regra é essa que tá ali. Tá? Então eu deixo sempre avisado a vocês que dilatação de prazo até nós podemos pedir.
desde que argumentado de maneira motivada, né, com provas da motivação do seu pedido, não existe óbice nenhum. Bom, inicia-se a partir da audiência se a decisão for aí proferida ou da intimação. No caso de acusação privada, o querelante tem também 5 dias para apelar, ou seja, tudo igual. Caso haja necessidade de intimação, esta pode ser realizada pessoalmente ou na pessoa do advogado da parte. Também poderia ocorrer. Se nenhum deles for encontrado na sede do juízo, a intimação será feita mediante edital com prazo de 10 dias nos termos do 391 do CPP. Não há expedição de precatória ou rogatória para esta finalidade, ainda que seu paradeiro seja conhecido. Portanto, se liguem, tá? Olha bem o que está sendo falado ali. Quanto ao assistente de acusação, o Estatuto Processual Penal prescreve, olha aí, ó, assunto que nós já falamos, e eu disse o quê? Que vocês iriam encontrar na lei uma divergência, e acabamos de encontrá-la quando passamos para o assunto prazo. O Estatuto Processual Penal prescreve o prazo de 15 dias para o apelo do assistente, que ocorrerá do dia em que terminar o prazo do MP. Observem aí que nós nem começamos a falar desse aspecto. Lá atrás nós falamos que ele tem 5 dias para apelar se ele estiver o quê? Habilitado ao processo. E 15 dias se ele não estiver habilitado ao processo, que será contado imediatamente a partir do momento que o prazo do Ministério Público ceifar. Então vamos lá. Esse prazo vale tanto para o assistente já habilitado quanto para o não habilitado? Nós já respondemos lá atrás, mas olha o questionamento que surgiu aqui. Aparentemente sim, uma vez que a lei não faz qualquer distinção, e não faz mesmo. A dicção do referido artigo sugere que o prazo de 15 dias vale para ambos os casos, tanto para o habilitado quanto para o desabilitado. No entanto, vem o STF, né, e diz o seguinte: a partir do HC 59.668, passou a distinguir essas situações, decidindo que, se o ofendido já estiver habilitado como assistente no processo, deverá ser intimado da sentença, obviamente condenatória, e a partir de tal data tem o prazo de 5 dias para apelar, posto que não há razão alguma para o assistente de acusação ter o triplo do prazo do Ministério Público. Palavras do STF. Então, acabou de dizer pra gente que são 5 dias, igual o do Ministério Público, e também acabou de dizer pra gente o quê? Se ele alega que não tem motivo para ter o triplo de prazo, ele acabou de falar pra gente o quê? Olha, o prazo do MP também não é em dobro, também é de 5 dias. Se ligaram nisso aí? Em suma, se o assistente já estiver habilitado, o prazo é de 5 dias. E se não estiver habilitado, o prazo passa a ser de 15 dias, nos termos da súmula do STF. Como já observado, em qualquer caso, a apelação do assistente é supletiva, como nós já falamos. Ela só pode existir a partir do momento que o Ministério Público, né, se isenta, né, se omite do apelo, escoando o prazo, lhe permitindo assim que tome a providência supletivamente. Então, nós já resolvemos essa questão da assistência. No tocante à defesa, prevê a lei que, estando o réu preso, deve ser intimado pessoalmente. Isso não tem jeito, tá, gente? Artigo 360, combinado com 370. Caso esteja solto, a intimação pode ser pessoal, geralmente não encontra, na pessoa de seu advogado ou ainda mediante edital. Essa questão do edital é tão questionado, mas é tão questionado às vezes,
Isso gera tanto problema, mas a lei fala e se a lei fala, é para ser seguida, né? É a questão do positivismo jurídico, não tem jeito. Então, vamos lá. Entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em obediência ao princípio da ampla defesa, esteja preso ou solto o réu, sejam sempre intimados da sentença condenatória, tanto este quanto seu defensor, devendo correr o prazo para a apelação a partir da última intimação. Ou seja, se eu fui intimada primeiro ou ele foi intimado primeiro ou vice-versa, vai contar a partir do último momento da última intimação proposta. Frise-se, entretanto, no caso do réu preso, a intimação deve ser sempre pessoal. Não tenho dúvida disso, tá? Contudo, se estiver solto e não for encontrado, será possível a sua intimação por edital com prazo de 90 dias, se tiver sido imposta a pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano. E 60 dias nos casos nos termos do artigo 392, parágrafo 1º do CPP. Então, gente, chegamos aí, né? O melhor de cada pessoa acontece na hora que cada um se conhece de verdade. Não aguarde pela sorte. Estude-se. É o recado que eu tenho para vocês nesse momento aí. Deixa eu abrir a janela pro meu gato, que ele tá miando, entendeu? Necessitando de uma mãozinha. Vem aqui. É demais, né? E aí, meu povo, alguma dúvida? Professora, eu não perguntei antes, porque eu queria segmentar algo. Lá na legitimidade, lá nas últimas linhas lá, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Eu não entendi essa parte. Tem como a senhora me explicar? É questão de efeito suspensivo processual, não se suspende, Guilherme. Entendeu? O prazo, ele transcorre naturalmente. É isso, eu fico assim, juro por Deus, vocês me conhecem, né? Hoje a gente tá tendo aula aqui, nessa coisa. Mas, muito me preocupa, e eu já falei pra vocês, tá me preocupando muito essa situação de vocês estarem com essa dificuldade em processo civil. Eu tô quase abrindo, te juro por Deus, eu cheguei a falar isso, eu acho que com a Priscila, que nem tá aí hoje, né? Mas eu tô quase abrindo um curso de processo civil para vocês, umas aulas, quando acabar esse negócio de Covid, eu tô quase abrindo um curso de processo civil para vocês. Porque eu tô... Professora, eu mexo para passado. Eu já tinha pedido para a senhora isso. Faz isso, por favor. Porque, olha só, a gente, em processo civil, gente, eu tenho muita dificuldade. E acaba que vai interferindo em outras coisas mais pra frente, né? A matéria eu não terminei de fazer todos os processos. Mas é muito complicado. Entendi. Porque, na verdade, o processo civil, até o Juan fez esse comentário aí, né? E eu falei do recurso em sentido estrito aqui na nossa situação. E eu vou falar uma coisa para vocês. O processo civil para o processo penal é extremamente importante, porque a gente acaba utilizando algumas coisas subsidiariamente, né? Então, essas questões de processo, elas são praticamente assim interligadas, sabe? E é muito complexo mesmo. Não sei nem como é que eu falo. Eu tento ao máximo facilitar para vocês coisas até processuais que já nem deveriam estar mais na minha aula. Entendeu? Então, eu fico muito preocupada com vocês, de verdade. Estou muito preocupada com vocês.
E eu já venho, acho que foi a Josi, né? Eu falei com Josi, falei com Priscila, falei com Sabrina. Se não me falha a memória, foram as pessoas que eu conversei. Eu tô com uma tendência muito grande, quando acabar esse Covid aí, a gente lança a mão de um curso, seja de 4 semanas, não importa. Adentre as Aí eu apoio, professora, sabe por quê? O que acontece? Não tô falando mal da faculdade, mas eles abrem, tipo assim, NPJ civil. Abre junto com um processo civil 1 ou 2 e você não concluiu. Então você vai fazendo atrás do NPJ, sendo que o processo civil vai até o 4. Então o aluno vai tendo, tipo assim, tem gente que pega, e a gente puxa porque a gente tem a possibilidade de puxar, não tem às vezes requisito, e você faz NPJ civil, sendo que não concluiu os 4 processos, aí acaba que você vai naquela dúvida, e quando você sana a dúvida, você já não pode consertar aquilo que você já fez, aí você sai da faculdade com dúvida. Entendi. Eu vou tentar criar para vocês aqui, e quando isso tudo acabar, a gente conversa, entendeu? Porque realmente vocês sabem que eu faço aulas, né, para turma de 15, 20 alunos, pelo menos, e eu crio cursinhos para os alunos de várias matérias, entendeu? Eu acho que nesse sentido vocês realmente estão precisando. Eu sinto essa deficiência em vários alunos, e não é uma deficiência, que fique claro para vocês, tá, gente? Processo não é simples. Processo é realmente, eu diria assim, que é a matéria mais complexa para o aluno. Mas ele tem que ser dado de maneira assim muito calma, muito tranquila e não superficial. Entendeu? A superficialidade é que gera dúvida. E existem maneiras da gente aplicar o processo civil de maneira teórica, trazendo para a prática, que muitas das vezes são modificados, né? Os atos praticados, até questão de prazo. Às vezes eu falo, como isso acontece, entendeu? Esse cartório é louco. Acontece. E o aluno às vezes fica assim, sem saber, né? A teoria, a prática, não sei o quê. Por isso que eu sempre trago para vocês essas tendências, assim, eu sempre comento, eu sempre, sabe, às vezes eu percebo que vocês ficam até assim meio, porra, a professora tá entrando num assunto que não é dela, e eu sei que às vezes vocês se chateiam, entendeu? Mas toda a chateação que eu levo para vocês é simplesmente na intenção de fazer com que vocês entendam as coisas, entendeu? Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa tranquilidade aí. E até falei com o Juan, né, que depois eu falo com ele sobre a questão das decisões interlocutórias. Maior prazer, Juan, pode ter certeza, eu não ligo para isso. Para mim é um prazer conversar com o aluno sempre, tirar dúvida sempre. E acho que foi a Sabrina agora que me fez a pergunta. Não, foi a Sabrina não, foi o Maurício, né? Não, Guilherme. Foi eu. Guilherme. Depois você dá, Guilherme, uma olhadinha no que significa um efeito suspensivo, tá? E você, na próxima aula, eu não vou prometer assim, na próxima aula eu vou te dar. Mas eu vou procurar aqui, eu acho que eu tenho um material tão bom disso, tão bom, tão claro, entendeu? Que eu acho que você e mais os colegas que acharem que tem a mesma dificuldade, e que fique claro, não é vergonha, tem que falar. Porque vocês só vão ter uma base legal a partir do momento que vocês entenderem. E se vocês quiserem, posteriormente a esse inferno desse Covid, a gente pode montar nossa turminha sim e aplicar essas aulas para que vocês possam dar mais liberdade ao processo civil e, se quiser, de penal também de vocês. Beleza? Eu perguntei, beleza. Eu entendo mais ou menos sobre o efeito devolutivo da apelação que suspende, né, a decisão proferida pelo juiz. Por exemplo, quando eu posso, não sei se eu estou falando certo, quando eu suspendo, eu faço uma apelação e o efeito, que tem um efeito suspensivo,
ele sai da cadeia, né? A pessoa, ela sai da cadeia. Eu não sei nem se a apelação também é devolutivo. É devolutivo também? Sai da É cadeia? suspensivo e devolutivo? Por exemplo, eu fiz uma apelação, o meu cliente, ele está preso, né? Saiu a sentença, ele está preso, e eu fiz uma apelação, né? E nessa apelação, por ter efeito suspensivo, ele responde em liberdade, né? Ele responde fora da prisão, caso ela seja aceita, claro. Ou não é isso? Isso se ele estiver solto. Não, isso se ele já estiver preso. Aí eu faço um recurso e apelação, né? Porque a apelação só pegaria em sentença, né? Se eu não fosse sentença, eu entraria com réis, né? Você dá uma olhadinha, Guilherme. Anota aí um artigo que eu vou te passar. Pode falar. Na Cível, tu dá uma olhadinha no 1012. Ô, Paulo, Botou aí? 1012 no CPC? Do CPC. CPC, ok. Então, vamos ver aqui. Olha só. Existe apelação tanto na civil quanto na criminal. Gente, eu não podia estar fazendo isso. Tanto na civil quanto na criminal, existem apelação que tem efeito suspensivo e outras não. É um assunto meio complexo, tá? Mas só a gente, assim, reforçando isso aqui, não vai fluir de forma positiva. Eu vou até anotar aqui para vocês. Olha bem o que vocês estão fazendo comigo. Paulo. Oi. Eu acho que essa parte não é boa você botar nessa aula não, porque eu lembro dessa matéria, isso é muito complicado, vê se eu estou certo. É que em regra a apelação tem efeito suspensivo, mas tem um parágrafo que diz a exceção. Só que essa exceção também pode ter suspensivo também. Então é muito complicado. Eu lembro que no processo civil 3 o professor falou, gerou uma confusão na sala. É por isso que eu estou também tendo um pouco de dificuldade, porque misturar processo civil com essa parte de recurso aqui dá maior confusão. Porque aqui, decisão interlocutória, pelo que eu vi, também pode servir para recurso sentido escrito. Só que em civil, decisão interlocutória é agravo de instrumento. E aí você acaba ficando um pouco confuso. Assim, eu não sou ninguém para dar conselho, mas eu acho que se ficar misturando... Mas você tem razão. Vai dar ruim, entendeu? O que o Juan falou, e, por exemplo, eu aprendi isso aí recentemente com o DECA, né, na área penal, no processo penal, né, que é os efeitos devolutivos, efeitos suspensivos e tudo mais. E o que eu também, e a Sabrina falou, infelizmente, a gente que é de manhã, a gente fica com falta de quórum em certas matérias, então a gente vai pegando, processo 4, depois vai pro processo 1, e fica meio perdido, né, cara? Então, e a parte do processo é muito complicada. Guilherme, a questão é que a grade da faculdade dá a possibilidade da gente puxar os NPJs junto com as outras matérias. Aí, automaticamente, a gente não aprende nada. Assim, a gente aprende muito no raso. Porque acaba que a gente vai ver as peculiaridades daquilo que a gente já aprendeu numa matéria depois.
Não, é verdade, é verdade. Mas fazer o quê, Fernando? Não tem jeito. Tô tentando achar um Puxa a negócio aqui. matéria, tem que ficar pra trás. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui pra ajudar vocês. Eu tiro por mim mesmo. Eu quero formar esse ano, né? E acabei puxando prática trabalhista sem ter feito o processo do trabalho. Tem hora que embola o negócio. É o que acontece hoje. Tô fazendo junto as duas. A gente que é de manhã, a gente tem que puxar assim, se ficar protelando, a gente vai ficando pra trás e a galera vai indo e a gente vê, a gente já perdeu a turma. A minha sorte é que eu faço o processo de trabalho na quinta e a prática de trabalho na sexta. Aí, às vezes, a professora acaba de falar uma situação na quinta, na sexta, a professora está repetindo. Tô tentando achar uma coisa aqui. 2 minutos. Para ver se eu ajudo vocês. Beleza. Por exemplo, Paula, o que eu estava falando do artigo 1012 realmente esse artigo. Ele fala aqui, ó, a apelação terá efeito suspensivo. Aí, logo no parágrafo primeiro, ele fala que a exceção. Aí, no parágrafo 4º, ele fala a exceção da exceção. É isso aí? Então, assim, de verdade, eu acho que se o França quiser tirar alguma dúvida, falar diretamente com a senhora, porque senão vai confundir muito. Isso na aula de processo civil era muito complicado, entendeu? O Juan, quando eu cheguei a falar sobre a parte dos efeitos, juro por Deus, eu nem imaginei que entraria em processo civil. Porque eu fiz agora esses efeitos do processo penal 3 e, cara, é muita coisa. Esse negócio de efeito é muita coisa no processo. Meu Deus do céu. Eu não tô criticando não, cara. É que assim, eu sei que, passei mó perrengue no processo civil 3, porque é complicado mesmo. Agora, só para você ter uma noção, quando ela começou a falar de apelação, eu vi todos os recursos de processo civil e, em criminal é bem diferente, né? É. Ô, Guilherme, a pergunta que você fez foi na parte de legitimidade, não foi? Exatamente. Eu não consigo entender por que eu não tenho o efeito suspensivo. Porque, olha só, a questão aqui, a gente está falando da legitimidade da interposição do recurso de apelação por quem que a gente está falando naquele espaço ali? Do assistente de acusação. Isso. Do assistente de acusação. Então, não terá efeito suspensivo por quê? Deixa eu lá na frente. Alguns recursos, Guilherme, suspendem ou impedem que a sentença produza o quê? Os efeitos imediatos. Não é isso? Isso. Exato. Neste caso aqui, não tem efeito suspensivo, tá? Neste caso específico aqui. A gente tem que ver se essa sentença aí que a gente está falando foi absolutória,
se ela foi condenatória. Isso tudo vai fazer a diferença. Por isso que não é simples a gente falar desse aspecto da maneira assim, genérica, entendeu? Entendi. O que eu quero que você guarde na sua cabecinha é que no caso de uma sentença absolutória, não existe efeito suspensivo. Não existe efeito suspensivo na absolutória. E por que que um assistente de acusação teria que se habilitar ao processo para adentrar com uma apelação, uma vez que a sentença foi condenatória? Entendeu a pergunta que eu te fiz, Guilherme? Não entendi. Repete novamente, por favor. Se o MP não entrou com recurso, ele foi omisso, Certo. o assistente pode? Pode. Pode. Ainda que ele não esteja habilitado ao processo? Acredito que sim. Sim, pode. Se eu sou assistente da acusação, eu vou querer me manifestar em tese, eu não estou dizendo que não possa, eu estou falando em tese. Eu vou querer me manifestar numa sentença condenatória ou numa sentença absolutória? Condenatório. Não. Se o cara foi condenado, eu tô satisfeita, não tô não? Em tese? Ah, sim. Se você for, claro, o MP, sim. Correto? Exato. Então, quando a sentença é absolutória, o efeito suspensivo, ele não vai existir. Não tem eficácia. Entendi. Eu não pensei por esse lado. Eu sei. Eu tô te provocando exatamente para fazer você criar um raciocínio jurídico. Eu tenho muito essa tendência com aluno. Quando é um aluno assim de primeiro, segundo período, eu até dou a resposta. Mas como eu já conheço vocês, eu sei da capacidade de vocês, eu sei do entendimento, do raciocínio de vocês, eu sei o que eu posso fazer com vocês, por mais que vocês não saibam. Entendeu? Então eu gosto de gerar isso em vocês. E você foi perfeito. Você tá vendo aí? Isso é bacana de ter na aula da senhora. Até quando a gente está com a petição que a senhora dá, o caso concreto que a senhora dá, como agora, quase agora, que a senhora foi dando os bilu, né? Faltou mais participação de tentar, né? Dar o palpite, ver o que dava, o que não dava, se era tempestivo, se era intempestivo. Mas isso aí que é bacana, cara. Eu sinto falta disso em algumas aulas. Pois aqui você sempre terá, vocês todos. Entendeu? Vocês sempre terão. Pode ter certeza. Mais alguma dúvida aí, meu povo? De mim tá de boa. Tá, né? Então, na semana que vem, nós nos encontraremos para quê? Entregar pelo menos essa petição já. Entregar que eu digo assim, já vim com ela já formulada. A gente debater algumas coisas, mas vamos fazer outra na semana que vem. Vocês não fujam de mim. Certo. Certo? Então, matéria dada, situação cumprida. Vocês podem voltar para a cama agora para dormir. Um beijo no coração de vocês. Hoje ainda é segunda-feira, portanto, cuidem-se, mantenham-se aí a vigilância, elevem o espírito, bebam bastante água. Tô ficando maluca, né? Que papo é esse, né? Mas... Eu ia falar a mesma coisa, hidratam-se. Isso, mas é verdade. Água não mata peixe, né? Então, se cuidem de verdade, se protejam,
Aqui vai ter sempre essa professora assim, descabelada, mas que adora vocês. Pode ter certeza disso. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Professora, última rapidinho, sobre aquelas audiências, são quantas mesmo? São 12, né, que eu pedi, não foi isso? 12, 10, 8, 6, não sei. 12. São 6 e 6. Ah, perfeito. Mas eu só vou querer no final do semestre, Guilherme. Só no final do semestre vai ser entregue junto com as petições. Beleza, show de bola. Tá bom? Valeu, professora. Um ótimo dia. Igualmente, crianças, fiquem com Deus.